Então, galera, boa noite. Olha aqui de novo. É, Estamos aí na última palestra, fechando com chave de ouro no nosso congresso, né? Estava falando com o palestrante agora há pouco, dizendo que a palestra dele é a cereja do bolo. Então, passo a vez para a Ana, para ela apresentar o palestrante. Boa noite, meu nome é Ana Mandia, eu sou vice-presidente da FEAGRE. Como o Danilo acabou de falar, a gente vai fechar o congresso agora e a gente não poderia ter deixado de escolher uma ótima palestra para finalizar. Então, para fechar com chave de ouro o evento, a gente convidou o Janailton Santos para dar uma palestra sobre agricultura de precisão e agricultura 4.0. O Janailton é engenheiro agrônomo pela UFPR, possui mestrado em agronomia de irrigação e drenagem pela Unesp e doutorado em engenharia agrícola de recursos hídricos e ambientais pela UFV. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Também é membro do Grupo de Estudos e Soluções para Agricultura Irrigada, Grupo de Estudos e Pesquisas Agrárias Georreferenciadas e do Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicado. Deixo vocês agora com o palestrante. O último, não sei se é cereja do bolo não, mas espero que ninguém durma, né? E preste atenção um pouquinho, eu consiga contribuir com o conhecimento. É uma satisfação enorme estar com vocês, uma satisfação enorme o convite pela Coneagri, né? Toda essa equipe que vem dando suporte aí desde o início. Peço desculpas aí, talvez a demora, talvez a resposta de e-mail ou outra, mas é porque a gente está ministrando aula remota e complica um pouco todo. Então, agradeço a todo mundo no nome do evento, agradeço a presença de todos que estão assistindo essa noite, às 7h48, não pretendo me delongar muito, espero que tenha algumas perguntas para a gente discutir, qualquer criar dúvidas e start inicial para o conhecimento. Já posso iniciar? Todo mundo está vendo a tela aí, tranquilo? Eu não sou isso tudo que a Ana mencionou, não, né? Sou um professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, já transitei pelo Brasil, não conheço ainda o Rio Grande do Sul, sei que tem uma equipe muito bacana lá no Rio Grande do Sul apoiando hoje o evento, mas vou conhecer isso que vem, se Deus quiser. Hoje o tema da palestra é Agricultura de Precisão e Agricultura 4.0. É um desafio tentar sintetizar e trazer um conhecimento para vocês, mas o objetivo inicial e principal é criar aí questionamentos, né, ser um start para vocês adquirir conhecimento. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui falando um pouco do conceito, que é a agricultura 4.0. A gente está referindo aí a conexão em tempo real de dados coletados pelas tecnologias digitais e o objetivo é otimizar a produção em todas as suas etapas. Isso aí é um texto da Embrapa, né? A autora já de 2020. Basicamente, a gente ter a informação na palma da mão. Com o avanço da tecnologia 5G, com o avanço da internet no campo, a gente hoje consegue aqui ter uma agricultura 4.0 em algumas regiões já do país, onde a colheitadeira está fazendo ali seu trabalho e as informações estão chegando aí para o smartphone. Enfim, a gente consegue já ter essa questão da agricultura 4.0. E a diferença com a agricultura de precisão? Eu tomei essa liberdade de trazer esse conceito aqui para vocês, talvez seja um dos poucos textos que vão ter ao longo do percurso. Eu costumo sintetizar tudo isso que está escrito aí, né? Um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial e temporal, unidade produtiva, permite a exploração mais racional do sistema produtivo, levando à otimização dos insumos, ao aumento da produtividade e da sustentabilidade, que é importante, e a minimização de impacto ambiental. Eu conceituo a agricultura de precisão como tratar diferente com o que é diferente. Então, se uma determinada região tem dois tipos de solo, o manejo de irrigação, por exemplo, seria diferente. O trato cultural, a hora de entrar com a máquina, a hora de entrar na máquina para preparo do solo ou para a colheita, tudo a logística se torna diferente. Então, a gente está indo aí para a agricultura de precisão.
não é necessariamente a gente ter altos maquinários, tecnologias, com informações lançadas aí por satélite na palma da mão, mas basicamente trazer, maximizar essa precisão na tomada de decisão, né, na realização da agricultura. Então, conseguiu. A agricultura de precisão 4.0 a gente pode chegar a conceituar isso? Não. Acredito que são coisas diferentes. Quando a gente trata diferente o que é diferente e tem essa informação na palma da mão, a gente está fazendo uma agricultura de precisão e está fazendo uma agricultura 4.0. Já tem outros conceitos de agricultura já vindo por aí, mas vou me atentar a esses dois pontos. E a agricultura de 4.0 e a agricultura de precisão são iguais? Bem, acho que ficou claro para entender que a agricultura de precisão é tratar diferente, que é diferente, é você fazer um manejo da agricultura conforme a real necessidade dela, tecnologia para disso. O impacto disso está diretamente no PIB nacional, porque o PIB nacional, por exemplo, o mapa de 2015 vem afirmando que é de 22% a 23% da economia brasileira, movendo em torno de 1 trilhão, onde a gente tem parceiros ou consumidores internacionais, que na ocasião a União Europeia era um dos maiores consumidores. Só que, dentre esses consumidores, a gente tem em torno de 180 países com variabilidade de demanda, com variabilidade de necessidade ou exigências de produção, e tudo isso na agricultura 4.0, na agricultura de precisão, a gente precisa utilizar essas ferramentas para quê? Para otimizar nossa produtividade e ter responsabilidade ambiental. Havia algumas polêmicas aí de algumas sanções que estavam com preocupação quanto ao meio ambiente, ao uso querendo colocar a culpa talvez na agricultura. Essa é uma responsabilidade, a gente aumentar a produtividade com técnicas, tecnologia, com maquinário, para com o menor espaço produzir mais e ser mais eficiente. Isso faz com que a gente tenha uma projeção para 2050 de um aumento considerável, ou seja, considerável quanto à produtividade, porque à medida que vocês, futuros engenheiros aí, ou já engenheiros formados, vão inserir no mercado de trabalho, vão trazendo novas tendências, vão trazendo novas adaptabilidades para a realidade, evoluindo a forma de fazer agricultura, trazendo essa tecnificação da agricultura 4.0, como também a agricultura de precisão, faz de se ter uma produção movimento comercial, como uma Matopiba ou Mapitobá, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, uma região muito peculiar nessa divisa, onde criou-se uma nova fronteira que vem aí auxiliando nas produções. Isso aqui é um dado já um pouco ultrapassado, que é 2015, mas a gente está aí entre os principais exportadores e os principais produtores de commodities ou de produtos agropecuários. Então, a importância de se conhecer as novas tecnologias, essa está aí, tá a importância de evoluir junto com as tendências, utilizando sempre as técnicas que já são consolidadas. O Brasil é um dos principais produtores na região tropical, né? Domina muito bem a sua função de produzir uma agricultura de forma rentável e busca uma agricultura sustentável, e cabe a nós profissionais mantermos isso e expandir cada vez mais. Como eu falei do mapa de 2015, um dado do mapa de 2015, nada melhor do que também trazer informação mais próxima no cenário agrícola atual. Essa informação é de 9 de março de 2020, onde tem um crescimento aí do PIB, né, de 3,8% da receita aí vinda diretamente do agronegócio.
E dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, a gente pode destacar aqui o valor para 2020, a quantidade de bilhões de dólares que estão entrando aí para a receita do país, que está movimentando esse cenário, que está garantindo aí emprego de muita gente e principalmente garantindo alimento disponível na mesa de diferentes regiões do mundo. Como eu falei, são muitos países que são importadores do nosso país. Dentro dos importadores, a gente tem a acordo agrícola aí que estão movimentando, por exemplo, a China, é o nosso principal parceiro comercial aí com 40%, com em torno de 10 bilhões de dólares aí só os chineses deixam aqui com as compras. Depois, como eu falei, em 2015 era a União Europeia, hoje é a China, e com demanda de aumentar o consumo. Então, cada vez mais a gente tratar diferente, que é diferente, fazendo com que isso vai fazer, né, fazendo a agricultura de precisão, a gente vai conseguir aumentar a produtividade, sem aumentar a área produtiva, consequentemente o uso de geotecnologias, o uso de tecnologia digital no campo, através dos profissionais que estão saindo agora, com os aplicativos do celular para monitoramento e etc. e tal, vai fazer com que esse mercado venha a crescer, porque a gente consegue ainda, com certeza, aumentar essa produção já existente, sem precisar expandir a área agrícola. E como iniciar? Talvez essa é uma pergunta muito desafiadora, porque como iniciar? Primeiro a gente sair aí do imperismo, né, da pagelância, de esperar a chuva, de esperar torcer para não dar uma geada na região sul, torcer para não dar uma chuva de granizo, mas principalmente a questão da chuva. Por exemplo, o uso de irrigação, o uso de disponibilidade de água, deixar a água disponível, por exemplo, no manejo adequado, você consegue aí disponibilizar não só água, como também nutrientes, e aí você consegue assegurar pelo menos as condições mínimas para a planta desenvolver todo o seu metabolismo. Então tem inúmeras outras técnicas, inúmeras outras possibilidades dentro da academia, vocês bem durante a graduação ouviram, que vão auxiliar a tomar decisão, que vão auxiliar até mesmo na análise crítica de se usar uma ferramenta nova na agricultura 4.0 ou na agricultura de precisão. Então, o que antes com o uso correto da água, não causando assim conflito, né, usando as técnicas adequadas de acordo com as diferentes regiões. Aonde a gente pode encontrar a agricultura 4.0? A gente tem alguns aplicativos já existentes. A gente já tem alguns aplicativos existentes. Cortou aonde mais ou menos, Ana? Quando você estava no final da tirinha, deu uma falhada. Tá. Aqui. Tem um pequeno delay. Antes do Cascão ou depois do Cascão? Do Chico Bento, desculpa. Você estava falando do Chico Bento. Tá, então a gente não dá mais para dizer, acho que vai chover, então não precisa irrigar, a gente precisa estar usando essas tecnologias que estão à ponta da mão, com aplicativos de telefone, de celular, que já dá um monitoramento climático na palma da mão, para tomar decisão se vai irrigar ou se não vai irrigar. Ao passo que regiões que antes sofria por falta de técnicas, tratando diferente, utilizando o manejo ideal, o sistema ideal, você consegue fazer áreas que até então sofria com período por ter chuva ou não ter chuva, se tornar altamente produtiva e se produzir em diferentes regiões, não só do Brasil, como do mundo, já que os profissionais das ciências agrárias estão aí para atender a demanda do mercado. Então, os aplicativos que auxiliam na agricultura 4.0, vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem a EAGRO, né? Já tem aí 1,5 milhões de hectares sendo utilizados. Ele é um aplicativo para registrar atividades agrícolas, para você ter um monitoramento das ações
e do planejamento agrícola na fazenda, como também a Farm Box é um outro também, você consegue separar em talhões, ter um monitoramento de infestação, conseguir passar essa informação aí para os diferentes setores que estão gerenciando aí essa produção agrícola, esses tratos, né? Questão de maquinário também, semeadura, saber se choveu o suficiente ou não, se vai precisar, a chuva é interessante também para a questão de entrar com o maquinário, né? Quando entrar com o maquinário. Enfim, existe uma gama de aplicativos hoje que estão aí disponíveis no mercado para auxiliar a tomar decisão, desde a questão do pasto, da escolha do pasto, ao tipo de bico ideal para se usar para para aplicações, né, de defensivos agrícolas, na área de gado de leite, manejo de irrigação. Já tem aplicativos que mostram em tempo real como está acontecendo esse manejo, aplicativos que mostram a questão climática, a questão do monitoramento de chuva, enfim, mercado, tendência de mercado, as commodities, pragas e doenças, as principais pragas e doenças para algumas culturas. Enfim, a gente tem aí vários aplicativos que vão auxiliar a tomar decisão. Eu vou entrar em um aqui que foi desenvolvido por um aluno, na época ele era aluno de graduação, hoje ele é aluno de doutorado da Universidade Federal de Viçosa, o Lucas Borges. Ele desenvolveu esses dois aplicativos. O da tela do lado direito é o aplicativo eHelp. Esse aplicativo está nessas plataformas de aplicativos de celular. Eu não sei se está para iOS, mas para Android, de certeza os dois estão. Esse eHelp, ele é pago, mas ele tem umas versões com as quantidades que dá para se trabalhar, se manejar. Ele basicamente leva em consideração solo, clima, para o manejo de irrigação, para você tomar decisão, tempo de bomba, de irrigar, etc. E tal. Vou até mostrar mais para frente. E o Remobile foi agora da tese de doutorado, ele usou aprendizado de máquinas, machine learning, para, utilizando o manejo via clima, se fazer o manejo todo de irrigação por aplicativos de celular. E ambos os aplicativos conseguem exportar essa informação via e-mail, WhatsApp, enfim. É bem interessante. Foi um aplicativo que o primeiro ele desenvolveu no final da sua graduação e o segundo no mestrado. Então fica aí a dica, ou talvez a expertise para os alunos que querem mexer com essa área aí do 4.0, que é possível e independente da sua área que você esteja trabalhando, você consegue facilitar algumas tomadas de decisões, alguns manejos, deixando disponível para o profissional como também para o produtor. Então, o eHelp, né, ele facilita o manejo de irrigação, é uma tendência de aplicativos, ele já é real, ele funciona muito bem. Ferramenta simples, completa, utilizada em Android. Você consegue ter o manejo via clima por PMontif, Hargrave Samani, que são dois métodos indiretos via clima, ou também via solo. Ele consegue exportar os dados via Excel, por e-mail, WhatsApp, gera gráficos de umidade do solo. O modo de uso é completo e muito simples, e você pode cadastrar até 5 fazendas ou talhões. Acima de 5 fazendas ou talhões, aí ele passa a ser pago. Você dá uma conversada com o Lucas, o preço com certeza não é acessível, mas ele é interessante para quem trabalha com manejo de irrigação em uma propriedade, tem vários sistemas, fica bem interessante manejar. Ainda nele, você consegue aqui, né, passando rapidamente aqui, identificar a fazenda, o talhão que você está trabalhando, a área, você coloca a latitude, a região onde está, a altitude do local, você vai inserindo algumas informações, né, para posteriormente insere algumas informações de clima, né, temperatura mínima, se for Hargrave Samani, precipitação existente, e, por exemplo, aqui, ele vai dizer aqui a quantidade de milímetros evapotranspirada no dia, a quantidade de tempo de bomba para ser irrigada, a lâmina que vai ser aplicada necessária, se está próxima ao ponto de murcha permanente ou não. Com esse gráfico aqui fica muito mais fácil tomar a decisão. Dá para esperar mais um dia para ligar a bomba ou não. Você consegue ter essa decisão de acordo com o tempo de hora de serviço aqui da bomba. Ele é bem intuitivo, é um aplicativo muito completo, muito simples. E você pode exportar isso aí via Skype, enfim, Bluetooth, Gmail, Hotmail, WhatsApp. Você pode enviar esse manejo de irrigação, por exemplo, de vários dias, como foi operacionado, para produtor, para o responsável da área, enfim.
ou até mesmo para ter isso arquivado para o seu acompanhamento ou relatório profissional. O Remobile, né, o manejo via clima, interface simples, intuitiva também. Você cadastra a fazenda, ele é bem mais intuitivo, ele é tão intuitivo quanto o outro, mas por ter sido 100% gratuito, você consegue adicionar algumas informações de sistema de irrigação, como da cultura do solo, e quanto mais informações vocês inserirem, mais fácil para ter uma irrigação mais precisa. A grande questão é que você entra aí com temperatura máxima e mínima em precipitação, só apenas essas, para você ter um manejo de irrigação, já que ele utilizou machine learning para predizer o comportamento aí das evapotranspirações em diferentes condições. E aqui está o manejo, né? Ele vai dizer aqui, dia de plantio, você vai inserir algumas informações cadastradas da área produtiva, e ele vai dizer aqui o déficit de quanto deve irrigar, enfim, se está na hora de irrigar ou se não está. Fica bem fácil também de mexer, e ele também tem o mesmo tipo de exportação. Esse aplicativo ele foi publicado, né, a metodologia dele, né, evapotranspiração no Brasil, pelos autores, né, pelo Lucas e o grupo de trabalho, né, do mestrado dele. Então ele utilizou redes neurais artificiais, RNA, para melhorar o desempenho das relações empíricas, né, para melhorar o desempenho da predição por Hargreaves-Samana e Monteith. Assim, esse aplicativo Remobile vai lhe dar aí um manejo de irrigação mais eficiente do que você simplesmente utilizar o planilha do Excel, por exemplo. Esse estudo aqui mostra, no artigo, ele consegue mostrar o comportamento do Remobile, né, só com temperatura e umidade do ar. Ele tem uma superestimativa só de 8%, e só a temperatura de 19%, e olha o comportamento como seria, né, dessas irrigações, estão muito próximas. Então é um aplicativo muito eficiente e consolidado, não só tecnicamente como cientificamente. Mas como manejar uma irrigação? Você falou lá, professor, que tem que ter dados de temperatura, umidade do ar, e eu não sei onde posso encontrar isso, talvez na minha propriedade da minha família, onde eu estou estagiando, não tem estação. Então, a FAO menciona, né, no seu manual, que até 50 km, a depender se não tiver muito relevo, você pode utilizar a estação mais próxima, a 50 km. E a gente tem 259 estações no Brasil, em torno disso, né, próximo a isso. Não sei como é que está no IMET, se pode ter alteração, mas em torno de 259 estações no Brasil, que abrange aí 2 milhões de quilômetros quadrados do território nacional, que é em torno de 23%. Isso tenho dados aí em diferentes regiões, lembrando em consideração que a região sul-sudeste é onde tem mais estações meteorológicas espalhadas, com dados gratuitos dentro do site do IMET. Aqui está o link, né? Quem tiver curiosidade depois, fiquem à vontade. Para projetos de irrigação, né, usando geotecnologia aí na agricultura de precisão, essa aqui é uma dissertação do Santos Brantes Dias. Ele consegue dar a evapotranspiração de referência para o projeto. Ele utilizou dados de satélite modes, né, da plataforma Terra Aqua, para gerar o produto de evapotranspiração de referência e produto de evapotranspiração de referência, o MODES 16. Foram em torno de 17 cenas de todo o Brasil, só que 500 anos de dados ele usou para fazer essa predição da evapotranspiração máxima potencial, num total de 3.000 imagens trabalhadas. E utilizando o aprendizado de máquina, né, machine learning, ele conseguiu aí predizer a evapotranspiração de referência para projeto. O que é isso? Quando a gente vai fazer um projeto de irrigação, talvez muitos aqui não tenham tido irrigação ainda ou tenham pouca familiaridade. Quando a gente vai dimensionar um pivô central, por exemplo, ou um sistema de aspersão, seja lá qual for, a gente projeta o sistema para ele aguentar, para ele disponibilizar água para a planta na pior condição climática, na pior condição que a planta venha, está necessitando de demanda hídrica. Consequentemente, a gente vai utilizar essa evapotranspiração histórica, vai pegar os dados de evapotranspiração histórica e vai ver qual foi na normal climatológica, obviamente. Então, a gente tem normal climatológica e vai ver qual é a maior. A maior, em período de verão, e tal dia, dia 28 de janeiro, da maior evapotranspiração de referência para a minha localidade. Então, esse valor aí, se eu conseguir fazer com que o meu sistema disponibilize para essa pior condição, num mapeamento aí de mais de 20, 30 anos,
né, analisados, você vai conseguir aí, com certeza, independentemente da condição climática, disponibilizar água para a planta e manter ela ali nas suas condições hídricas para o seu desenvolvimento. Então ele fez isso aí utilizando machine learning e imagens de satélite, né? Então você consegue ir lá no Google Earth, né? Isso aqui é um curso que dá para se feito rapidinho, mas você no Google Earth pega a localização aqui, ó, as coordenadas, depois vai lá no site dele, que eu vou deixar no final, baixa o produto, né, para a transpiração máxima dos 12 meses, abre num software livre, como o QGIS, por exemplo, abre esse produto e cria um shape, né, vem aqui em criar um shapezinho, coloca as coordenadas, e esse shape aqui vai lhe dar a evapotranspiração máxima de referência para o projeto. Então, os projetistas aí têm aí evapotranspiração máxima para diferentes regiões do Brasil, em diferentes condições. E aí você consegue também. Esse aqui é o site do Santos, né? Ele está sempre atualizando os dados lá, os trabalhos dele, os produtos, né? Tem esse produto aí que está lá disponível, é só clicar, você consegue baixar facilmente. Tá aí o site dele, o link dele, tem várias outras coisas, publicações, informações, é bem legal. Aqui está a publicação, né, do trabalho da dissertação dele. E outra coisa também para manejo, quando a gente vai trabalhar com manejo de irrigação, né, utilizando a agricultura de precisão, tratando diferente que é diferente, professor, mas a FAO também dá uma tabela lá para evapotranspiração, para manejo de irrigação, escassez, que eu já vi que na minha região tem diferentes escassez. Tem gente que publicou um KC outro, qual usar? Bem, você vai utilizar o KC mais próximo da sua região, né, mais propício para as condições em qual vocês estão trabalhando, que vocês venham atuar, mas você consegue também, o KC geralmente ele é predito utilizando lisimetria. A lisimetria é um sistema que é meio trabalhoso para instalar, né, um pouco oneroso talvez, e talvez não consiga se instalar em todas as localidades. Mas por imagem de satélite também é possível determinar esse KC, esse coeficiente, né, essa curva aí da fisiologia da planta para usar o manejo de irrigação. E esses autores aqui, o Alface, na sua dissertação também, ele conseguiu predizer o KC, né, considerável aí para a região lá de Moçambique. Então tem essa expertise. Como também o monitoramento, né, de água no solo, da evapotranspiração de culturas, utilizando algoritmos, né, como o CEBAL, o SAFER. O CEBAL é um pouco mais complexo, o SAFER é um algoritmo mais simples, né, que ele utiliza só a banda do termal, algumas equações meteorológicas, chegando ao meio de superfície, temperatura de superfície, e o NDVI você consegue ter aqui uma fração evapotranspirativa, que é considerado quando você tem aí um solo em plena condição hídrica, vegetação saudável, você tem um KC dessa região, e você consegue aí manusear. Aqui a gente tem um exemplo, né, da evapotranspiração, onde a gente tem o SAFER com o Landsat 8, né, um satélite dos Estados Unidos norte-americano, onde ele tem uma resolução de 30 por 30 megapixels, por isso que ele você consegue ver os quadradinhos mais robustos, um pouco maiores, e o mais detalhado aqui, que tem uma resolução de 10 por 10 da União Europeia, que é o Sentinel-2A, você consegue, o que você conseguir ver que parecia aparentemente homogêneo, já não está tão homogêneo. Então aqui, só em saber a condição da minha área aqui, desse meu pivô, né, da lavoura aqui de cana-de-açúcar, eu consigo saber que eu tenho que ter um trato cultural diferente em diferentes pontos aqui, só porque eu utilizei uma imagem de satélite diferente, né? Aqui já daria para saber que eu tenho uma região aqui com condições diferentes, mas aqui você consegue ter um maior detalhamento só por utilizar uma resolução. E quando você não utiliza a banda do termal, né, você também consegue ter uma ideia muito mais próxima aí da realidade, utilizando Sentinel. Consequentemente, você consegue também predizer a biomassa de forma mais eficiente, só no fato de escolher o satélite correto, o produto correto para se trabalhar, e saber a produtividade de água, né, a quantidade de matéria seca produzida com milímetros de irrigação utilizada. A questão da temperatura de superfície, a gente pode notar aqui nessa cadê o mouse? Voltou. A gente pode observar aqui, né, onde tem a menores temperaturas estão na região aqui com produção. E na região que não tem lavoura, né, que está solo exposto, a gente tem maiores temperaturas. Um satélite para a resolução, você tem um detalhamento muito maior
para tomar decisão. Janailton. Isso aqui é metodologia para dizer a temperatura da superfície com sentinel e utilizando a banda de temperatura esse normal slide deu uma cortada. Travou? Esse slide travou. Nesse da temperatura? Quando você começou a falar, esse slide já travou. Tá, aí travou totalmente a apresentação? Agora voltou. Perfeito. Deixa eu voltar lá e falar rapidão. Então, assim, quando a gente tá olhando aqui a temperatura de superfície, né? Então, a temperatura de superfície utilizando Sentinel, né, com dados com equações meteorológicas para predizer a temperatura de superfície com Sentinel, com resolução mais detalhada, a gente consegue ter uma informação bem mais acurada, né, para uma tomada de decisão, para saber um comportamento aí de estresse hídrico, talvez, seja o que for, do que um satélite que tem uma resolução espacial muito maior. Vocês conseguem ver a diferença aqui, eu não consigo praticamente enxergar a superfície, e aqui eu consigo ver o detalhamento aqui da área, por exemplo, do pivô. Dando sequência, a gente tem algumas empresas, né, que já estão atuando aí, trazendo técnicas, tecnologias que auxiliam na agricultura de precisão. A AgriCiência é uma das empresas, né, uma empresa incubada lá na Universidade Federal de Viçosa, que saiu de estudantes de pós-graduação, pessoal muito inteligente, muito dedicado, aonde eles conseguem dar também evapotranspiração de referência utilizando o machine learning para diferentes condições do Brasil. Não sei se eu vou conseguir aqui dar play, mas aí, onde tinha só as estações que eu falei para vocês, você consegue ter a ET0 aí, já para manejo de irrigação em todo local, qualquer lugar do Brasil. Eles vendem esse produto lá, né, bem interessante. Talvez a região vocês não tenham estação meteorológica, mas por imagem de satélite conseguem dizer com precisão muito boa a ET0 para diferentes lugares, para toda a região do Brasil. Então, não é uma tecnologia futura, é uma realidade. Então, essa dúvida aí já fica esclarecida. Já é uma realidade utilizar ferramentas na agricultura de precisão, como a agricultura 4.0. Aqui tem algumas empresas, essa daqui é de Portugal, a Insight. A RGE já usa manejo de irrigação utilizando o SAFE, utilizando o NDVI. A AgriCiência é outra empresa também que dá um produto aí muito bom, que é uma expressão de referência para diferentes condições do país, sem precisar ter estação meteorológica, só precisa ter a coordenada do seu local. E outras empresas, tantas outras empresas aí que vêm trabalhando com isso. E onde é que a gente tira esse conhecimento, né? O que facilita a agricultura de precisão? É a identificação. O que normalmente parecia ser igual, já não é tão igual, né? Utilizando aí previsão de safra, conseguindo, de fato, identificar problemas, por exemplo, aqui, o problema de anel, né, que foi um entupimento no emissor do pivô central, com certeza causou perda de produtividade. Então, se você fizer um utilizo de NDVI, né, o monitoramento dos profissionais aí que estão se formando, que já têm atuação, utilizando ferramentas de tecnologia, você consegue identificar alguns tipos de problemas, sanar em campo e, consequentemente, aí, conseguir aí, minimizar as perdas de produtividade. Né, isso aqui foi, quando foi feito aí o teste de vazão, conseguiu ver que exatamente essa região aqui, o emissor estava entupido, então aplicou uma lâmina bem abaixo do recomendado, então essa região aqui com certeza sofreu estresse hídrico, fazendo com que tenha perda de produtividade. Então aqui a gente consegue ver também problemas com pressostato, né, o tempo que o sistema demorou para pressurizar e deixar a água e aplicar a lâmina ideal. Você consegue ver essas falhas aqui, né? Falha de aplicação, falta de plantas, né? Problema de podatura e, consequentemente, conseguir aí corrigir todos esses problemas. Consegue também predizer também planejamento de colheita, planejamento futuro, as áreas que vão ter perda de produtividade. Aqui foi um problema de saturação, né? Teve uma chuva e não teve uma boa drenagem, fazendo com que alagasse e tivesse essas perdas aqui. Então, nesse ponto aí, foi de 1.200 hectares, né, de 1.238 hectares, 3.000 hectares, então, total aí, não, perdão, de 2 hectares, 0,54 hectares, 0,22 hectares.
um total aí de 5 hectares aí foi perda de produtividade, né, dentro dessa área produtiva. Isso aqui foi uma informação dada por um ex-funcionário, isso aqui foi um manejo de irrigação feito pela RGE lá na Ucrânia. Então é uma informação aqui interessante aqui para a gente estudar, né, o manejo de irrigação e principalmente as consequências de um sistema, faltando um sistema de drenagem aqui para consertar, para se corrigir. No caso não foi a irrigação, foi uma chuva que deu e não conseguiu, o solo não conseguiu drenar, consequentemente teve essas perdas. Bom, aqui vocês podem observar também aqui na província de Buenos Aires, né, na produção de batata, o solo saturado por conta de chuva causa alagamento, consequentemente aí você, se tivesse a lavoura aí, teria uma perda de produtividade. E utilizando geotecnologia, né, imagem de satélite, você conseguiria aí quantificar quanto seria essa perda aí e trabalhar talvez no planejamento, né, de safra, de pós-colheita, etc. e tal. Aqui também um outro problema com drenagem. Aqui também outro problema com drenagem também em Buenos Aires, né, várias regiões aqui, e você consegue ver onde a água está percorrendo, né, e causando danos aí na produção. Então, a agricultura de precisão, só deixando enfatizado, né, tratar diferente o que é diferente de fato. E a imagem, os satélites são uma boa ferramenta, os produtos, né, as imagens de satélites, é uma boa ferramenta aí para se trabalhar numa agricultura de precisão, numa tomada de decisão, no planejamento estratégico, no manejo de lavouras agrícolas, onde a gente tem aqui eu vou dar um exemplo simples, o Sentinel escuta e o Landsat 8. O Landsat, né? Tem uma coletânea de histórica, dá para fazer trabalhos históricos com ele. Deu uma cortada. Eu estou falando aqui, recapitulando, né, os satélites gratuitos que vocês conseguem ter imagens em diferentes resoluções, com diferentes passagens, né? Por exemplo, o Cibers demora 26 dias para passar no mesmo local. Imagina que você está na sua casa, ele demora 26 dias para passar de novo e fazer o registro da superfície. O Sentinel demora 10 dias. O MODES tem uma resolução espacial não muito boa, né, para uma agricultura de precisão. Contrapartida, ele dá a informação da superfície de 1 a 2 dias. Ele demora 1 ou 2 dias para passar de novo. E o Landsat demora 16 dias para passar no mesmo ponto. Aqui alguns softwares que vocês podem utilizar. O QGIS é um deles, que é muito gratuito. O pessoal também está usando o R também para processar a imagem, mas o QGIS por ser gratuito é o que eu indico, mas, por exemplo, o ArcGIS é um dos mais utilizados em empresas. Então fica aí essa dica. Tem outros softwares também que você pode manusear a imagem de satélite. E eu queria mostrar um pouco da evolução disso, né? Me atentar rapidinho aqui, onde você consegue ver, né, com a Revolução Industrial, onde é que estava esse boom tecnológico, e em 2018, onde é que a gente está. Talvez em 2028 a gente está chegando aí no patamar muito alto de produção, muito alto aqui, né, chegando aí uma evolução muito rápida. A gente está crescendo ao longo do tempo muito rápido. Então, em 2018 a gente está aqui, talvez em 2028 a gente vai estar com muito mais tecnologia, com muito mais ferramentas que vão auxiliar tanto na agricultura de precisão como na agricultura 4.0, né? Com a chegada da internet na lavoura fica muito mais fácil. Como a evolução do pivô central. A tendência é o pivô central era só um sistema hidráulico, depois foi no painel, agora passa informação para um celular. Daqui a pouco ele vai ser totalmente comandado, mandando a informação aí para o escritório, para o produtor. Então, acho que essa é muito interessante, a aplicação de taxa variável, né, na irrigação, já é uma realidade. Aumentar a lâmina, diminuir a lâmina, aumentar a passagem do pivô, a velocidade de passagem do pivô para diminuir a lâmina aplicada, ou diminuir a velocidade do pivô para aplicar uma lâmina maior em diferentes regiões. Isso já é uma realidade. E com a chegada da internet vai ficar muito mais fácil na agricultura 4.0, né? Toda a informação na palma da mão, tudo conectado e interligado. Aqui a gente já está finalizando, pessoal, já está nas considerações finais.
Utilizando o NDVI, o índice de vegetação, a gente consegue ver aqui em diferentes pivôs com cana-de-açúcar que praticamente está todo mundo uniforme, não é isso? Acredito que todos estão observando isso. Mas vou trazer exemplo aqui específico a esse pivô. Se a gente fosse tratar todos os pivôs iguais, a gente ia chegar a uma condição que, se fosse fazer um manejo de irrigação, né, recomendado pela FAO, utilizando PA Montif, a gente ia aplicar uma lâmina aí de 3,3 milímetros de irrigação nessa irrigação, né, de milímetros de água nessa irrigação. Se fosse utilizar o Hargrave Samani, a gente ia aplicar em torno de 8,55. Se a gente tivesse a condição de todo dia ter uma imagem de satélite de dano de processar dessa área, a gente ia começar a ver que nem toda a cana-de-açúcar está no mesmo estado fisiológico, ou seja, ela está demandando a mesma água. Consequentemente, aquele pivô lá que eu mostrei, por exemplo, ele teria aí 2 manejos de irrigação. Uma lâmina talvez menor, com certeza menor, porque está pedindo a lâmina menor nessa região aqui, e outra uma lâmina maior, porque está demandando mais água. Isso aqui, professor, mas a água não é cobrada. Só que vocês como profissionais, vocês dão retorno aí, lucratividade para o produtor e quer aumentar a produtividade, ele não paga água, mas ele paga a conta de energia. Então, uma conta feita por muitos profissionais na área de dimensionamento e tudo mais, leva em consideração a quantidade de energia utilizada para uma irrigação, com um pivô central em determinada condição, chegava aí, né, utilizando o manejo da FAO PA Montif, um custo de irrigação em torno de R$15, se a gente utilizasse o Hargrave Samani, em torno de R$14, e se a gente utilizasse aqui o manejo de irrigação utilizando a imagem do Landsat 8, a gente estaria aí oscilando no máximo R$5, R$6, ou seja, metade desse custo de irrigação. Por isso que é bom tratar diferente, que é diferente. Aqui é o sistema operacional como um todo, né, de irrigação. A gente chegaria no máximo a R$15, enquanto utilizando o PA Montif, né, todo o sistema, custo de manutenção do sistema, operacional e tudo mais, PA Montif seria R$22. A gente está quase na metade do preço, ou bem abaixo da metade em alguns pivôs, por exemplo, aqui, ó, esse pivô aqui, né, esse pivô aqui está muito baixa a sua demanda aí, e consequentemente o custo de irrigação seria bem menor. De vez eu pagar R$22 nesse mesmo pivô aqui, eu gastaria aqui, né, no uso do manejo, fosse usar o manejo de irrigação, utilizar a imagem satélite para poder tomar essa decisão, a gente estaria gastando R$6. Isso aí, no relatório final, como técnico da área, né, responsável pelo manejo de irrigação, com certeza daria para dialogar sobre um aumento de salário, com certeza. E aqui, esses pivôs, esqueci de contar um detalhe, é na região semiárida, norte de Minas, chamada Jaíba, com produção de cana-de-açúcar, já falei isso talvez, vocês conseguem ver aí a variabilidade num pivô só. A gente teria aí custos diferentes de operacional, onde a gente teria talvez na região, né, metade do pivô, um custo aí de entre R$6 e R$9, e na outra aqui entre 15 e no máximo R$18. Se a gente utilizasse um método de manejo de irrigação padrão, a gente já trataria aqui em torno de próximo a R$25 esse manejo de irrigação. Então, a agricultura de precisão visa isso, utilizar ferramentas que vão auxiliar a tomar a decisão, a tratar diferente que é diferente, consequentemente, vocês terem maior eficiência no uso de recursos naturais, bem como também diminuir o custo de produção. O objetivo da palestra é que vocês entendam que a responsabilidade que vocês têm diminuir conflitos de interesse, desde comida, assegurando a produtividade de alimento no mundo, né, com a produção agrícola no Brasil, como também os conflitos de água, fazendo essa agricultura tão diversificada, né, em todo o país, produzindo praticamente tudo em todo lugar, assegurando não só o PIB, mas também a qualidade de vida do meio rural, com diferentes produções. A gente hoje é responsável também pela alimentação do mundo, já que a gente é um dos principais exportadores de alimentos, e vamos aí trabalhar para sempre ter uma agricultura mais sustentável, mais saudável, mais produtiva, sem danificar o meio ambiente, mas principalmente utilizando ferramentas corretas para assegurar essa produtividade e essa diversidade de produção. Eu queria agradecer muito o convite, né, pela palestra. Aqui tem algumas redes sociais, algumas formas de vocês entrarem em contato comigo. Espero ver numa próxima com outra temática, talvez. Em nome da Ana, agradeço a toda a comissão de evento e a gente fica aberto aqui às perguntas. Com as travadas, deu uma ida e uma volta, terminou que a gente gastou mais tempo. Né, a gente fica um pouco nervoso, mas não sabe onde é que... Mas acho que é isso mesmo. E obrigado.
Achei que agora é só agradecer e escutar as perguntas. A gente queria te agradecer também, em nome da FEAGRE, por ter aceito o convite. Realmente fechou o evento foi a cereja do bolo, foi muito boa a sua palestra. E agora o Danilo vai ver se tem alguma pergunta. Como ele não falou nada ainda, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se você chegou a falar ou se deu uma travada, mas é porque agora é muito falado em crise hídrica e usar a irrigação de precisão, né, essa agricultura 4.0, pode economizar muita água. Você tem noção de volume de água que pode ser economizado quando adotar essas metodologias? Boa pergunta, Ana. Por exemplo, se eu voltar aqui, eu não sei se vai conseguir aparecer a apresentação para vocês, mas das penúltimas apresentações aqui, por exemplo, só escolher o manejo de irrigação adequado para a sua região, utilizar o KC correto, ou adotar o sistema ideal, você já tem uma economia de água. Por exemplo, se eu vou tomar a decisão do melhor ajuste aí na equação da ET0, ou na metodologia que está obtendo esse ET0, ou bem como também o KC mais ajustado, né, o coeficiente de cultura, conhecer bem a cultura, você já vai saber, você diminuir bastante aí o uso dessa água. Então, o conhecimento não só da engenharia, mas como também o conhecimento da fisiologia da planta, quanto mais conhecimento você tiver, maior a sua eficiência de irrigação, menor a lâmina aplicada, consequentemente, e efetivamente, né, menores conflitos. A irrigação ela vem para somar, ela vem para agregar, ela utiliza a água para produzir alimento, e alimento é vida. Água é vida e alimento é vida. Utilizar a água de forma correta, você está produzindo alimento e essa água vai voltar para o sistema, né, através da drenagem, da evaporação, que a planta está evaporando, da mesma forma e produzir alimento. Né? Então, usar essa água de forma mais correta, né, utilizar a quantidade ideal, você consegue não só economizar os recursos hídricos, tratar melhor esse recurso hídrico, como também economizar energia, porque a energia do Brasil não é muito barata, né, as tarifas e tudo mais. Então, você economiza energia para o produtor e economiza a água, né, do recurso natural. Então, diminui bastante o conflito só em você encontrar um método de calcular a evapotranspiração de referência, por exemplo, ideal. Entendi, obrigada. Por enquanto não teve nenhuma pergunta no chat, mas o pessoal gostou, elogiou também no nosso grupo, elogiou no chat do bate-papo. E vamos só esperar um pouquinho para ver se alguém manda alguma coisa. Eu tenho uma para o professor. Assim, professor, a gente sabe que a irrigação, né, ela é extremamente importante. Existem tecnologias, né, e métodos e tal que faz com que ela seja extremamente eficiente. Só que ainda se irriga muito com uma má qualidade, com um excesso, vamos dizer assim. Mesmo a gente pagando tão caro por uma energia, e o governo quer aí cobrar também, né, por essa água do subsolo, está mais que certo, porque o uso é irracional ainda. O que o senhor acredita que leva a esse consumo exagerado de água, sem necessidade em si, né? E os agricultores não aplicar. Profissionais como você, daqui a pouco formado, né, trabalhando aí no mercado, levar para ele o quanto é isso no papel. Mostrar para ele que aquela água que ele está colocando em excesso aí é um custo a mais que ele poderia simplesmente estar investindo, talvez, numa assinatura de uma TV, da Netflix, por exemplo, para o filho, né, numa melhoria de qualidade de internet na sua casa. Então, quando você leva isso para ele, né, quando os profissionais que vocês estão formando, os que estão formados, vão buscando técnicas, tecnologias e ferramentas que auxiliam você consegue mostrar para ele o quanto custa. Se a partir do momento que o produtor sabe que isso aí está custando no bolso dele, está pesando, você diz, tu poderia estar gastando com isso, tu poderia estar economizando para aumentar a tua lavoura, o sistema de irrigação da lavoura, aumentar a tua produtividade, né? Tu poderia estar investindo em insumo, tu poderia estar investindo, em tecnologia para a tua produção. Quando você mostra esse dado em valor, em dinheiro, quando pesa no bolso, ele entende.
Enquanto os profissionais que estão formando, que estão trabalhando no campo, eles não conseguirem ter essa linguagem de mostrar para ele que isso está pesando, né, que isso não é só uma conversa ambiental, isso é uma conversa de fato efetiva econômica para ele, aí a coisa começa a mudar. Por quê? Eles têm a razão, as razões deles, eles viram isso, eles aprenderam da pior maneira possível, que foi apanhando, perdendo dinheiro. Então eles sabem que se eles têm receio de colocar menos água, por exemplo, aplicar uma menor lâmina de irrigação e causar um estresse, causar uma perda de produtividade. Então ele não vai querer arriscar, ele vai querer colocar tudo em muito. Para quê? Para garantir que a planta tenha. Quando você, por exemplo, dá um exemplo de, não, me desce, você como técnico, separa essa área aqui, deixa eu fazer um manejo diferente nessa área aqui, e você vê, ó, eu gastei tanto para produzir aqui, e você gastou tanto para produzir aí, e a nossa produção foi a mesma. E ele já vai dizer assim, opa, isso é dinheiro que está no meu bolso, e ele já começa a mudar. Então, a partir do momento que a linguagem com o produtor, a comunicação for mais direta e mais direta, né, olho a olho, mesmo patamar, conversando com eles de forma que no mesmo patamar, a questão de dele entender na linguagem dele, ele vai com certeza vai mudar essa agricultura tão primitiva. Obrigado, professor. E principalmente que agora a gente está tendo um êxito, né? Um êxodo da volta de alguns. Antigamente os jovens saíam das lavouras, né, das regiões rurais, para a cidade, para fazer alguns cursos da cidade. Hoje não, hoje alguns jovens estão voltando para trabalhar no campo, porque o agro ele dá rentabilidade. E com a chegada da internet nas propriedades, com a chegada de energia, que algumas regiões não chegam energia de qualidade, você vai conseguir ter também pessoas com mente mais aberta para procurar outras tecnologias. Então, com certeza, essa agricultura de uso irracional de água, como insumo e outras coisas mais, ela tende a acabar com o longo do tempo, né? Ela vai diminuindo ao longo dos anos para frente. Professor, a gente teve um comentário também. A Luziele colocou: eu acredito que para melhorar a eficiência, a utilização de todos esses fatores para o manejo de irrigação utilizando essas tecnologias, agregando, deve-se atender também ao solo, com que solo estamos lidando. Os profissionais estão preocupados com a tecnologia, mas esquecem do manejo amplo. Perfeitamente. A agricultura de precisão, como eu mostrei para vocês lá, leva em consideração o tipo de solo, ao tipo de cultura, qual cultura que está ali em cima, qual a fisiologia daquela cultura, que variedade é daquela cultura, né? Quais solos estão presentes ali, por isso que eu mostrei uma aplicação de taxa variável. Então, a dinâmica solo, planta, atmosfera, quem consegue entender essa dinâmica, quem consegue entender essa interação, né, da água no solo, a água na planta, os nutrientes, né, o respeito também com a aplicação correta de defensivos agrícolas, com certeza vai trazer uma agricultura muito mais sustentável e mais eficiente. Porque ela já é eficiente, mas ela pode melhorar muito mais, porque tem pessoas que vêm aí, infelizmente, talvez por falta de conhecimento, padecendo aí e fazendo algumas atrocidades. Eu acho que agora encerrou as perguntas. Mais uma vez, muito obrigada, Janailton, por ter aceito o convite. Agradeço em nome da FEAGRE pela sua palestra. Danilo, você quer dar alguns recados antes da gente encerrar? Obrigado, eu também, eu agradeço. Está encerrando aí nosso evento, né? Então, vamos comunicados. Gente, lembrando que as palestras vão ficar disponíveis por 24 horas, né? Assim que tivermos elas em mão, entre aspas. Lembrando aos delegados que teremos a nossa Assembleia Geral segunda-feira, tá? Dia 12, que vai ser transmitida pelo YouTube. Então, todos os alunos sintam-se convidados a assistirem, né? Já que os delegados representam vocês, né? E os certificados serão disponibilizados o mais breve possível, eles ficarão no Drive, né? Assim de finalizado, tudo certinho, a gente comunica a vocês por nossas redes sociais. Ana? Só queria, para finalizar, agradecer a todos que permitiram que esse evento ocorresse. A todo mundo do Conselho Diretivo que embarcaram nessa ideia.
os delegados, os palestrantes, os avaliadores, ao PET e o FIPEL, as pessoas que apresentaram o trabalho e toda a equipe da Expofeira que auxiliou a gente. E, por último, e não menos importante, a vocês congressistas, porque a gente fez esse evento para vocês. Espero todos vocês no próximo Coneagri de forma presencial para que a gente possa trocar ainda mais conhecimentos. Gostaria de lembrar que a FEAGRE está presente no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, então podem seguir e acompanhar a gente por qualquer uma dessas redes sociais. Muito obrigada pela presença e uma ótima noite e um ótimo feriado para vocês. Boa noite. A nossa terra é a nossa casa. E para colher o amanhã que nós queremos, a nossa parceria faz toda a diferença. O Banrisul está oferecendo diversas linhas de crédito e prorrogando as dívidas para quem é produtor rural enfrentar a crise, faça chuva ou faça sol. Pode acreditar, tudo isso vai passar. E trabalhando juntos, vamos sair ainda mais fortes. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. A Caixa é o banco de todos os brasileiros e muitos trabalham na Caixa. Somos mais de 150 mil e cada funcionário, cada parceiro, em cada lugar está procurando atender você, cliente ou não cliente, da melhor maneira possível nesse momento desafiador. Mesmo à distância, pelo site, aplicativo, telefone ou nas operações essenciais, pode ter certeza. A Caixa, nesses 159 anos, nunca esteve tão perto de você. Somos os maiores produtores de arroz do Brasil. E graças ao trabalho dos agricultores, o arroz chega à mesa de todos. Para combinar com o feijão, para fazer o melhor carreteiro, para alimentar os bebês, para testar uma receita nova de risoto ou transformar você num chefe. Fique em casa e alimente-se bem. Arroz é saúde. Boa noite. IRGA, há 80 anos fortalecendo a agricultura. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.